Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 28 de julho de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. Essa página foi retirada do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, e psicografia Altivo Panfiro. É intitulada Comunicações pelo Pensamento. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência que fazem ressoar em nós. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 524, por Allan Kardec. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Através dos milênios, o homem vem desenvolvendo um meio de comunicar-se com o semelhante. É justamente no esforço mental que vem desenvolvendo, falando sem palavras, transmitindo suas ideias e seus sentimentos, que as criaturas igualmente vão desenvolvendo um meio de comunicação, da mente dirigida para um momento mesmo em que sentimos algo e nos lembramos de alguém, transmitimos por esse modo a nossa imagem, o nosso sentimento, a nossa palavra. Vamos observando que cada vez mais o reino do Espírito se faz presente. Cada vez mais o Espírito em si mesmo se comunica. Cada vez mais o homem adentra o mundo dos espíritos. Pressentimentos, comunicações pelo pensamento, tudo isto na Terra, no meio dos encarnados, tem um significado claro, objetivo, declarado, que é o de comprovar a existência do espírito além da matéria. Compreendendo isto, entendemos o porquê da preocupação do plano superior em fazer que tais fenômenos ocorram com uma certa regularidade. É justamente para que os homens tenham mais um meio de acesso à vida dos espíritos, para que os homens compreendam, por mais um meio, que os espíritos sobrevivem, pré-existem, continuam se comunicando, mesmo que muitos rejeitem este fato. De todo esse esforço que a espiritualidade desenvolve, de todo esse trabalho que a espiritualidade procura fazer para nós, ressaltam a enorme boa vontade daqueles que assim agem, a enorme paciência daqueles que continuam dirigindo esses fenômenos, o enorme sentido da vida além da matéria, observado por todos os grandes da espiritualidade. Valorizemos assim o fenômeno, mas não deixemos de lembrar-nos dos que os sustentam. Valorizemos a palavra, o entendimento, a percepção, mas jamais nos esqueçamos daqueles que autorizam a execução dos mesmos, além daqueles que os executam. Recordemo-nos, finalmente, de Deus que a tudo isto permite, na hora adequada, para que nós, todos nós, os que estamos vivenciando experiências diversas, múltiplas, todas próximas da Terra, possamos valorizar o trabalho, valorizar o mundo dos espíritos, valorizar a comunicação em si mesma. Pressentir é o mesmo do que ter conhecimento antecipado, e o conhecimento antecipado nos dá diretrizes para enfrentar problemas que tivermos que enfrentar. Que Deus nos ajude a entender toda essa gama infinita de demonstração divina de amor e de bondade. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, nos despedimos, desejando a todos muita paz. Baltazar, pela graça de Deus. Uma boa noite a todos. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da Web Rádio e da Web TV. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 419 a 424,
Elas estão na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 8 da Emancipação da Alma. Os itens são transmissão oculta do pensamento e letargia, catalepsia, mortes aparentes. Bom, no estudo de hoje nós vamos examinar 2 tópicos: a transmissão oculta do pensamento e, no outro tópico, letargia, catalepsia e mortes aparentes. As questões que envolvem a transmissão oculta do pensamento são: por que uma ideia ou uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo? Isso é uma verdade. Nós vemos, através dos tempos, que vários inventores eles chegaram às mesmas conclusões quase que simultaneamente. Por que isso ocorre? Podem os espíritos comunicar-se estando essas pessoas acordadas? Ou seja, a comunicação entre espíritos ela só acontece quando o espírito ele está desprendido do corpo, né? Quando o espírito está desdobrado ou estando perfeitamente acordado, né? No estado de vigília, eu consigo me comunicar com outro espírito. Como que 2 pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia, né? Às vezes você está pensando numa coisa, aquela pessoa fala: "Ih, eu estava pensando nisso". Isso ocorre com muita frequência conosco, não é mesmo? Por que isso ocorre? E com relação à letargia, catalepsia e mortes aparentes, né? Que são estados onde o espírito ele não consegue se comunicar através dos órgãos físicos, é como se a pessoa tivesse morrido, né? Ela tem ali os sinais que indicam que ela está ausente, que o espírito não está ali. E as questões que envolvem esse item são: como que os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, né? Então, tem uma diferença, né, entre letargia e catalepsia, né? Na letargia, as forças vitais elas são dissipadas e o corpo adquire a aparência da morte num sono profundo. Na catalepsia, essa suspensão das forças vitais, às vezes, fica localizada. Isso aí foi tirado, né? A fonte foi o jornal Mundo Espírita. Então, você tem 2 estados que parecem que são a mesma coisa, mas na realidade não são, né? Você está em estado letárgico ou cataléptico. Em ambos esses estados, né? Um é mais profundo, o outro não é, mas em ambos a impressão que se tem é que a pessoa morreu, né? Pois bem, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, com todos os indícios de morte, e voltar depois a habitá-lo? Podem reatar-se os laços, prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que morreria se não fosse socorrido? Pois bem, são esses questionamentos. E vamos então para a primeira questão, que é a questão 419, que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. E os nossos amigos espirituais responderam: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Bom, ao longo da história, né, é muito comum, né, esse tipo de coisa acontecer, né? E nós vimos aí, né, várias invenções que foram compartilhadas, sem que os autores dessas invenções, né, tivessem comentado entre si
as suas descobertas, até porque a pessoa está ali naquele processo de criação e ela, enfim, naquele afã de descobrir alguma coisa, não é natural, né, que ela fique trocando ideias. Então, geralmente, os inventores, né, eles guardam para si ali as suas descobertas, mas eles se surpreendem quando eles veem que outras pessoas também estavam pensando sobre a mesma coisa, e na história, ao longo do tempo, isso aconteceu várias vezes, né? Uma das mais conhecidas, ela foi protagonizada por Isaac Newton e Gottfried Leibniz. Eles descobriram, né, de forma independente, totalmente independente, eles não se comunicavam, o cálculo infinitesimal, ferramenta científica e tecnológica considerada a mais poderosa e eficaz para o estudo da natureza. Então, uma descoberta científica, complexa, não é? E praticamente simultaneamente, esses conhecimentos eles apareceram, não é? Com certeza, esses espíritos desdobrados tiveram a ajuda da espiritualidade amiga, né? Preocupada em disseminar o conhecimento, e tiveram acesso, né? Se conectaram, evidentemente, né? Com essas pessoas, e seus esforços aí nesse sentido foram fundamentais, né, para que eles recebessem essas informações. Outra dupla também, né, que ficou famosa com uma invenção semelhante, foi Elisha Gray e Alexander Bell, inventores do telefone. Eles depositaram o pedido de patente com horas de diferença. Bell ficou famoso, mas quase não ouvimos falar de Gray. Então, foram dois exemplos, mas existem vários outros exemplos, inclusive de músicas, né? Muito comum um músico processar o outro por plágio e etc. E na realidade pode não ter ocorrido plágio, né? Eles podem ter escutado essa melodia no plano espiritual e, despertos, né, lembravam alguma coisa, acordes, enfim, e saiu a música. Isso é muito comum, né? As ideias, né, quando se fala assim, que as ideias estão no ar, e realmente estão, existe uma comunicação também espiritual. Não é? A nossa comunicação não depende só dos nossos órgãos físicos, nós somos espíritos, né? Então as ideias estão por aí, e às vezes nós captamos, né, também, né? Mesmo disperso, nós vamos ver isso mais adiante, mas não só quando estamos desprendidos pelo sono, né, nós captamos ideias, dispersos também. Vamos lá, questão seguinte, questão 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Olha o que a gente estava falando. E eles respondem: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, tem pessoas que têm uma facilidade enorme de desdobrarem, mesmo em estado de vigília, né? E tem pessoas que conseguem captar também, não precisa estar desdobrada, né? Ela sente, percebe, né? A linguagem, nós temos a nossa linguagem espiritual também, né? O espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, tem um item lá que é a dominação telepática. Ele ensina sobre a comunhão telepática com todos os encarnados e desencarnados. E é o seguinte texto. Fim da ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe a atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática
com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então, duas coisas importantes aí, né? O pensamento, né? A qualidade do nosso pensamento, né? Nós disseminamos, né, essa energia por aí, então a gente tem responsabilidade perdão, sobre os nossos pensamentos, né? Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína, né? Então, qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Eles são benignos e edificantes ou eles estão gerando aí aflição e ruína? Então, para a nossa reflexão, entender que nós estamos inseridos, né, num contexto onde nós dependemos uns dos outros, nós nos ajudamos uns aos outros, né? Nós não estamos isolados, então os nossos pensamentos eles têm força, né? Nós podemos captar, né, esses pensamentos, essas energias que estão por aí, e dependem do que? Da nossa afinidade. Ele fala encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. É uma questão de sintonia. Então, a qualidade do meu pensamento, né, e a minha sintonia. Reflexão, né, para nós, enfim, nos disciplinarmos cada vez mais a mantermos a nossa mente num nível, né, num patamar, numa vibração, numa sintonia que possa realmente, nós possamos ser úteis, né, ao nosso próximo e receber também desse próximo coisas boas, né? Próxima questão, 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Olha o que eles responderam. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem de sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, muitas vezes aquela coisa, né? Nossa, fulano, ele sabe o que eu estou pensando só de me olhar, né? Nossa, a fulaninha, parece que ela capta meu pensamento, eu tive uma ideia, eu quis ir a um lugar, não é? Então, isso aí é a linguagem espiritual, né? Nós captamos, não é aquela coisa, eu vou me concentrar telepaticamente para ver o que fulaninho está pensando. Não é bem assim, né? Isso é algo natural, parece que por inspiração, por instinto, não é? Mas é o que? É uma troca, uma permuta que existe justamente com relação àquela questão anterior. Nosso pensamento ele se irradia e o espírito consegue captar, desde que sejam simpáticos, que estejam dentro de uma mesma sintonia, de uma mesma vibração, né? Quantos de nós sentimos na aproximação de alguém, né, que seja querido, ou às vezes nós nem conhecemos e sentimos assim uma certa afinidade, poxa, né, que coisa interessante, eu não conheço essa pessoa e, né, às vezes a gente acha, conheço de outras vidas, às vezes não, nem conhecemos de outra vida. É que a nossa sintonia, ela está ali mais ou menos no mesmo patamar. E da mesma forma, nós sentimos também uma certa distonia, uma repulsa às vezes, né, por determinadas pessoas, porque parece que os pensamentos não se afinizam, né? Aquela coisa que diz, né, popularmente, né, nossa, o meu santo não bate com o dele. Às vezes não é uma questão do santo, são as nossas sintonias, né, que não estão no mesmo patamar. Conforme, né, nós comentamos anteriormente, André Luiz nos diz que a química mental, né, ela vive na base de todas as transformações.
porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Né? Nós vivemos aí, né, com conexões, né? Nós fazemos as nossas conexões, né? Conforme nós vamos nos melhorando, as nossas comunicações, as nossas conexões também vão se melhorando, né? A afinidade espiritual, portanto, ela vai ser determinante para essa comunicação instantânea entre dois encarnados que parecem não necessitar de meios físicos para se expressar, né? Pô, às vezes nós nos sentimos tão bem com determinada pessoa e aquela pessoa fala assim, vamos em tal lugar, aí você fala, puxa vida, às vezes eu não estava nem pensando nisso, mas caramba, eu quero sim. É porque são afinidades, são pessoas afins, são pessoas simpáticas, não é? Que são unidas não só por conhecimentos anteriores, mas é porque estão numa mesma faixa vibratória, né? De sentimentos, de pensamentos. E, portanto, parece que existe ali aquela coisa nossa, é uma química, né? E olha só o nosso imaginário, né? Ele às vezes, né? Aquela coisa a voz do povo, a voz de Deus, o André Luiz falando, né? Que é a química mental, né? A nossa química, realmente existe uma química nisso aí e funciona, né? Dá o match, ela dá a liga, né? Nas nossas relações. A gente tem que prestar mais atenção nisso, né? Bom, continuando. Então, agora a gente já passa para aquele outro item que trata das mortes aparentes, aí, da letargia e da catalepsia. E a questão é a seguinte, os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que de redor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Olha o que os amigos responderam. Não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, o letárgico, cataléptico, quando está ali naquele estágio ali de morte aparente, ele não ouve, não é? Ou sente pelos órgãos normais, pelos nossos órgãos de relação externa, né? Pelos ouvidos, pelos olhos, pelo tato, enfim. Ele vai ter essas sensações pelo espírito. É pelo espírito, não é? Que ele sente essas vibrações, enfim, que ele pode se comunicar. E aí ele pergunta, né? Por quê? Né? Aí eles respondem, porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo, né? Na medicina, atualmente, antigamente, não se podia ferir, né, determinados tipos de coisa, fazer determinados experimentos. Mas com os avanços da medicina, né, você tem um sujeito que às vezes está ali, né, e teve um EQM, né, que é uma experiência de quase morte, né, para a medicina, aquela pessoa morreu, ela não tem os sinais vitais, né, ela está ligada a máquinas, o coração está parado, o pulmão parou, né, tecnicamente aquela pessoa está morta. Né? Pessoas que estão em estado de coma profundo também, né? Onde apesar da impossibilidade de se expressarem pelos sentidos normais, né? Pelos sentidos corporais, né? Os pacientes que retornam dessas experiências, eles vêm e relatam o que sentiram e o que ouviram enquanto estavam nesse estado. Né? Eu tenho uma conhecida que ela é alérgica à picada de abelha, ela não sabia disso, até ser picada, né? Isso faz um bom tempo. E ela não sabia que era alérgica à abelha. E foi picada por uma abelha, não é? E teve um choque,
e ela se viu fora do corpo, ela viu o desespero da família, né? A ambulância chegar, eles estavam num sítio, num local remoto, ela viu, participou ali da aflição dos familiares e viu a chegada dela, ela foi acompanhando a ambulância, viu a chegada dela no hospital, viu o diálogo na sala ao lado dos médicos lá, falando que dificilmente ela voltaria, porque ela ficou parada, ou se voltasse ficaria com sequelas, e ela estava lá escutando esses diálogos. Quando ela volta, eles conseguem reanimá-la, né? Através daquelas manobras de ressuscitação, e desperta, ela comenta, fala: poxa, doutor, o senhor achando então que o meu caso já não tinha jeito. Ele falou: ué, mas como é que você sabe disso? Né? Ele comentou, ele fez esse comentário numa outra sala, não tinha como ela escutar. Ela explicou: não, eu vi tudo, eu vi a ambulância chegar, eu vi quem é que pediu socorro, e narrou para a família o ocorrido. Né? Os médicos, né, ficaram, né, reticentes, assim, enfim, não procuraram pesquisar mais a fundo sobre isso, mas hoje, no campo da medicina, você tem aí várias publicações, né, de médicos sérios que investigam esses casos de quase morte, de estado de coma profundo, né? Tanto é que os pacientes que estão em coma, eles falam para a família ficar conversando, lerem, levar livros, contar histórias, porque aquela pessoa, baseado em outras experiências, aquela pessoa muitas vezes ali ela consegue escutar, né, sentir isso. Ela só não consegue se comunicar com os órgãos materiais, mas os médicos hoje sabem que existem, né? Eles estão chegando lá, né? Que existe uma sede energética, como eles chamam, né? O mental, não querem falar espírito, não querem falar alma, por questões, enfim, filosóficas, religiosas, mas tem algo mais. Hoje a medicina, né, já conseguiu ao menos isso, entender, compreender que existe uma coisa que eles desconhecem, que lhes fogem, né? Porque são vários e vários casos de pessoas que, para a medicina, estão mortas, não tem mais o que fazer. Aquelas pessoas voltam depois de anos em coma, ou pessoas que já estão ali para serem abertas, para tirarem os órgãos, porque foi declarada clinicamente morta, inclusive com nenhuma atividade cerebral, né? Porque é só nesses casos, né, que eles podem atestar a morte hoje em dia. Não é só mais como antigamente, que era parada cardíaca e parada pulmonar. Hoje o cérebro, né, você tem que fazer lá um exame, um eletroencefalograma que permita que os médicos saibam que aquele cérebro ali está parado, não está fazendo nada. Né? Então eles declaram que uma pessoa está morta clinicamente, quando também existe a parada cerebral. Só que tem casos também registrados na medicina que mesmo com a parada cerebral tem pessoas que voltam. Né? Aí, claro, cada um vai para um lado. Então é o aparelho que deu algum problema, enfim. Né? Mas com os avanços, né, realmente vai se chegar a uma conclusão, realmente, de que a sede não é da vida, né, que comanda a vida não está ali naquele órgão material, e que, enfim, existe um espírito, existe uma energia que pode não estar ali, né, por algum motivo, né, pode estar em suspensão, pode estar desdobrado, e, enfim, não pode ser considerada, uma pessoa não pode ser considerada morta, né, a não ser que os laços que ligam o espírito àquele corpo tenham sido rompidos. Mas isso aí, né, eu acho que mais para adiante. Continuando. Questão 423.
Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a sua morte. Então o fio, né, que liga, o fio prata, que liga o espírito, né, ao corpo, ele não tinha sido rompido, né? Então aquela pessoa, se ela volta, né, voltou da morte, não voltou da morte, voltou de um estado aparente de morte, porque se ele estivesse morto, se o laço tivesse sido rompido, se houvesse realmente ouvido uma ruptura, né, não teria como ele voltar, né? Se tivesse havido uma desagregação dos órgãos, né, quer dizer, logo depois que o corpo morre, os próprios vírus, as próprias bactérias que estão ali presentes, elas começam a devorar, né, o corpo, né, os órgãos. Então, você não tem, o teu rim não tem mais a mínima condição de voltar à vida, né, o teu coração, e por aí vai. Né? Eles podem estar em estado, né, latente, mas não desagregados, né, não mortos efetivamente. Bom, foi feita uma pesquisa recentemente numa revista, e foi publicado numa revista médica, né, que 45% dos médicos de emergência na França, 37% dos intensivistas canadenses e 37% dos holandeses, eles responderam em pesquisa que durante suas carreiras haviam testemunhado pelo menos um caso de autorressuscitação de um paciente na ausência de manobras de reanimação cardiopulmonar. Paralelamente, a literatura científica tem casos documentados de pacientes que recuperaram os sinais vitais após a interrupção das manobras de reanimação cardiopulmonar ou na ausência delas. É um estranho acontecimento denominado fenômeno de Lázaro, alusivo à conhecida passagem bíblica. Não, todos nós conhecemos, né, a passagem de Lázaro, que, enfim, quando chega para Jesus a notícia de que Lázaro havia morrido, já passam vários dias, e ele volta, não é? E Lázaro já tinha sido preparado, né? E, enfim, tem aquele diálogo todo com a irmã de Lázaro, e Jesus vai lá e, enfim, ordena que Lázaro se levante. É porque Lázaro não estava morto, né? Ele estava num estado desse, de letargia ou catalepsia. Naquela época não tinha como aferir isso, né? Antigamente, né, muitas pessoas elas eram enterradas vivas, mas elas despertavam e estava ali cheio de terra, em caixão. Tanto é que em alguns lugares tinha um sininho que eles botavam, né, assim, fora da sepultura, e tinha uma linha que entrava lá por dentro do caixão. Ou seja, se a pessoa não tivesse morrido, ela tocava aquela sineta e iam descobrir que ela é viva. Bom, isso não deu muito certo. Por quê? Porque em locais onde ventava muito, né, as pessoas eram tal de desenterrar defunto porque não morreu, e chegava lá não era nada disso, né? Até descobrirem que tinha sido o vento, né? Pensava assim em assombração, enfim, etc. Mas o que acontece? Foi instituído então o velório. Para quê? Para que esse tipo de caso ele não ocorresse com tanta frequência. Você tem um velório, né? Você espera ali algumas horas, isso varia, né? Claro que você não pode demorar muito, senão começa a sentir ali os efeitos, né, da putrefação,
começa aquele cheiro ruim, enfim, você tem aí um determinado número de horas limite, né, para você esperar, né? O velório existe por causa disso, por causa desses acontecimentos, né, de pessoas que na realidade não estavam mortas e voltavam. Questão seguinte, nossa última questão, 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazer e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Olha que eles responderam, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Então, os nossos amigos espirituais aí, nos ajudando, né, nessa questão, né, nos mostrando aí as diferenças que existem, né, entre letargia e catalepsia, explicando, né, que muitas vezes, né, a própria manobra de magnética, né, através do passe, ela pode restituir, né, o corpo, o fluido vital, né, que falta para aquela criatura manter o funcionamento dos órgãos. Né? A nossa irmã Gesilda, certa vez, ela nos contou que o seu pai teve uma experiência desse tipo com uma criança, que todo mundo achava que a criança tinha desencarnado, e, no entanto, ele recebeu, né, a intuição, a inspiração, o escutou, o seu mentor dizendo para ele aplicar passes, e ele aplicou e a criança voltou. Então, é isso. Né? Nós chegamos ao fim do nosso estudo, um estudo que nos trouxe várias questões muito interessantes, e nós pudemos ver, através desse estudo, que durante o sono, os espíritos eles se comunicam entre si, e quando desperta, o espírito se lembra do que aprendeu, e julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Então, tem invenções, músicas, quadros, pinturas, né? Que ideias que você fala assim, nossa, mas eu estava pensando nisso e a ideia veio. No ambiente de trabalho isso é muito comum também acontecer, né? Na época que eu trabalhava com informática, e às vezes nós nos deparávamos com um problema e íamos para casa, ali na hora ninguém conseguia pensar em nada, numa solução, no dia seguinte tiver com soluções muito parecidas, né? Porque estávamos na mesma sintonia, né? Pensando naquele problema, em como solucionar, e com certeza nós tivemos aí ajuda. Busqueis e achareis, né? Então, onde tiver seu pensamento, vai estar o seu coração. Isso é muito sério. Nós vimos isso, né? O espírito irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, mesmo acordados, a gente consegue aí se comunicar com outros espíritos, não só durante o sono. Espíritos simpáticos se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, questão da afinidade, da sintonia,
A gente consegue sentir, captar de alguma forma essas vibrações mentais dos nossos irmãos que se afinam conosco. Nos letárgicos e nos catalépticos, o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se pelos órgãos físicos. Então, nesse estado, o espírito tem consciência de si, do que está ocorrendo, ele só não pode se comunicar externamente pelos órgãos físicos, né? Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, ou seja, retorne, é que não era completa a morte. Então, a morte só existe depois que se rompe o laço, né, o fio prata. Enquanto esse laço que liga o espírito ao corpo não for rompido, não existe a morte. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo. Então é isso, meus irmãos, o nosso estudo, as nossas questões da noite de hoje. Pedimos aí aos nossos irmãos que continuem, né, em vibração, que possamos fazer aí uma reflexão sobre o nosso estudo de hoje e aplicarmos esse estudo nas nossas vidas. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Graças a Deus. Fiquem em paz.